Definidos os semifinalistas do Campeonato Cearense. O Fortaleza vai receber o Ferroviário em 2 finais de semana e o Ceará pega o Maracanã. Por falar em Ceará, depois de longa espera e cobrança da torcida, o Alvinegro apresentou o seu novo camisa 9. Pedro Raul é o novo centroavante do time de Porangabuçu. E mais, a violência da torcida nos estádios. Nós fomos até a sede da federação para ouvir o vice-presidente Mauro Carmelo Neto sobre as providências e o que pensa a entidade máxima do futebol cearense sobre a violência praticada por torcedores do Ceará e do Fortaleza. Eu estou com o Paulo César Noronha, com o Renato Abreu e com o Fernando Graziani. Nós vamos começar ouvindo o Mauro Carmelo Neto sobre esse assunto polêmico, porque a Justiça já tomou providências, Ministério Público, os clubes adotaram também algumas medidas. E a federação, qual a posição? Nós vamos lá ouvir. A violência patrocinada pelas torcidas do Ceará e do Fortaleza, aqui no Estádio Presidente Vargas e lá em Horizonte, essa violência fez com que o Ministério Público, a polícia, os clubes e o Poder Judiciário adotassem algumas medidas preventivas e punitivas para evitar novos episódios. E a Federação Cearense de Futebol? Qual a posição da entidade máxima do nosso futebol? Nós viemos até a sede da federação conversar com o vice-presidente da entidade, Mauro Carmelo Neto. E aí, presidente, como é que a federação vê esse lamentável ou esses lamentáveis episódios patrocinados pelas 2 maiores torcidas do estado? E quais as medidas que a federação pretende adotar também já para evitar que novos episódios dessa natureza se repitam? Bom, primeiro a gente lamenta, né? A gente lamenta bastante esses episódios que aconteceram. Infelizmente, mesmo com a gente e com todo o aparato de segurança, os órgãos de segurança, a gente fez um planejamento, buscou minimizar as chances disso acontecer, mas infelizmente não acabou ocorrendo esses episódios. Após isso, nós atuamos junto com os órgãos de segurança para poder identificar quem fez. Montamos um aparato todo especial para poder fazer uma diligência durante o clássico que iria acontecer, para que resultou na prisão de mais de 100 pessoas antes do jogo, né, quando estavam ainda fazendo que iriam protagonizar cenas de violência. Então a federação atuou nesse sentido e está continuando atuando junto à investigação e melhorando todo o aparato de segurança. A federação faz o plano de operação de jogo, a gente faz reuniões de segurança. Estivemos hoje reunidos, inclusive, no Ministério Público, junto com os clubes, para poder entender e buscar entender como é que atuam essas organizações criminosas dentro do futebol, para a gente poder expulsá-las do nosso ambiente. Nós deveremos ter pelo menos mais 4 Ceará e Fortalezas ainda no decorrer do ano de 2025. Logicamente que a federação já preventivamente adota algumas medidas. Quais serão essas medidas para evitar novos confrontos, como o que nós registramos aqui no Estádio Presidente Vargas e lá na cidade de Horizonte? Estamos com um esquema de segurança pronto, junto às autoridades de segurança. Já foi testado no primeiro clássico do ano, que a gente não teve problemas nos arredores do estádio, nem dentro do estádio. Então, a gente já testou esse novo aparato de segurança para que a gente possa estar mais tranquilo e dar essa passagem de segurança ao torcedor. A gente vai ter a novidade também do reconhecimento facial. Era isso que eu ia perguntar. Qual a importância, até que ponto o reconhecimento facial pode contribuir para diminuir esses índices de violência nos estádios? Bom, o primeiro ponto é que o reconhecimento facial vai fazer com que a pessoa que comprou o ingresso, efetivamente, somente ela poderá entrar no estádio. Certo. Então, isso vai garantir uma segurança de saber que aquele CPF não tem nenhum problema junto às autoridades públicas e que vai poder entrar no estádio novamente. Então, aquela pessoa que tem um mandado de prisão, que tem algo do tipo, não poderá adentrar o estádio. Isso trará uma maior sensação de segurança e uma maior garantia para as famílias poderem frequentar o estádio mais tranquilos. Logicamente que o reconhecimento facial vai inibir muita presença de torcedores que tenham dívidas a pagar com a justiça e com a polícia. Agora, aí aumenta a preocupação, claro, e aí não é problema da federação, é da polícia, no entorno do estádio, porque muitos evitarão tentar entrar para evitar exatamente do flagrante. Mas fora, a polícia vai precisar de uma ação
preventiva, o que garantiria segurança fora e dentro do estádio, né, presidente? A gente confia muito nos órgãos de segurança, a gente tem um trabalho muito próximo deles e eles nos mostram que já conhecem o modus operandi das torcidas. E, então, eles sabem quem são os verdadeiros torcedores, quem são aqueles que vão para brigar, e com isso eles conseguem fazer esse acompanhamento para a gente poder ter o estádio cada vez mais seguro. Ok. Obrigado. Valeu. Aí está, portanto, a posição da federação, corroborando com aquilo que a gente falou na segunda-feira passada, e que as providências foram adotadas pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Polícia. Agora entra a federação, realmente um mutirão, buscando, né, se agregar para evitar que novos e lamentáveis episódios voltem a se registrar, principalmente no Castelão, porque agora, com exceção da rodada de final de semana, próximo, que a gente vai já falar, os demais jogos passarão a ser praticamente todos no Castelão. Copa do Brasil, Série A, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Nós deveremos ter, conforme eu falei aí com o Mauro Neto, pelo menos mais 4 Ceará e Fortaleza. 2, estou falando isso teoricamente, né? 2 pelo Campeonato Cearense, 2 pelo Campeonato Brasileiro. A importância do reconhecimento facial, conforme a gente conversou aí, é decisiva para minimizar esses lamentáveis e tristes episódios, PC. Tudo bem? Tudo bem, Carlos Silva, Graziani, Renato Abreu, você de casa aí que está nos vendo. Eu acho que a providência é muito boa, a iniciativa é maravilhosa, tem que ter. A tecnologia é muito boa. Agora, o que se faz da tecnologia é que importa. Quer dizer, vai reconhecer os torcedores, sim. E a partir daí, o que acontecerá? Isso é o que vai estar em jogo. Você tem que reconhecer o torcedor para impedi-lo, por exemplo, de entrar no estádio se ele for uma pessoa condenada, uma pessoa que já tenha tido problemas. Evitar a terceirização do ingresso. Uma série de situações que é super importante. Mas a gente tem que esperar para ver. Por quê? Porque o Estádio Castelão foi reinaugurado como arena de Copa do Mundo em 2013 para a Copa das Confederações. E quando foi inaugurado, quando foi projetado ali, já se dizia que eram 280 câmeras de segurança no estádio, que nada ia passar despercebido das autoridades públicas. E, no entanto, a gente nunca ouviu falar de gente que pagou por uma cadeira quebrada porque foi visto quebrando pela câmera de segurança, por exemplo. Então, a tecnologia estava lá. A forma de usar é que talvez não tenha sido a mais interessante, pelo menos eu estou falando baseado naquilo que chega até a gente. Uhum. Se fazem muita coisa, mas não publicizam, a gente não tem culpa. Eu estou falando do que a gente sabe. Né? A gente vê o que acontece normalmente. Quando tem confusão, quem paga o pato são os clubes, que tem aí perda de mando de campo, que tem uma série de situações que penalizam o clube e os torcedores de bem, que acabam pagando pelos erros dos baderneiros. Né? Então, eu acho que é salutar, acho que não é a solução total, mas é um bom começo. Né? Vamos sair da inércia, finalmente, alguma coisa que caminhe para uma solução definitiva, que só, ao meu ver, vai acontecer quando for tomada, em nível nacional, as providências que foram tomadas onde os problemas eram recorrentes e tão graves ou mais do que os que nós temos aqui. No caso da Europa, por exemplo, que todo mundo já discutiu isso aqui várias vezes, onde havia um problema, havia problemas seríssimos com os hooligans e com torcedores baderneiros, e a partir do momento em que o Estado chamou para si a responsabilidade e criou soluções de Estado, medidas de Estado para combater o problema, nós vimos essa situação diminuir a quase zero. É claro que zero total não acontece, mas a gente vê hoje um clima muito mais seguro nos jogos que acontecem nas principais ligas da Europa do que o que acontecia antigamente. Então, é um caminho, ainda não é o caminho total. O Renato Abreu, a gente já poderá, inclusive, poderá não, nós teremos já no primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense, deve acontecer por volta do dia 15 de março, nós já teremos o primeiro teste. É mais um passo, né, que se avança na busca pela paz nos estádios, né?
Verdade, Carlos Silva. Um abraço para você, para o Paulo César Norões, para o Graziano. É bom estar aqui no plenário esportivo, abraçando nosso amigo que está nos ouvindo pela Alessia FM 96,7 e pela nossa Alessia Televisão. Eu confesso que eu Você esqueceu o nosso ecológico? Não, o Graziano. Companheiro? Tá aqui. Falou meu nome. Falei. Falou? E não falou do tênis. Ele está homenageando o Palmeiras. O Palmeiras safou no último derradeiro minuto, mas entrou, né? Segundo o Falcão... Graças ao Muralha, A que Muralha. não é nenhuma Entregou, muralha, viu? Entregou. Mas olha, Carlos, eu fico muito feliz, parabéns à produção e a você por trazer a palavra oficial, isso é importante. E eu vou destacar aqui duas falas do presidente Neto, Mauro Cavalli Neto. Primeiro, ele caracterizou, e isso é importante, isso é uma quebra de paradigma, as torcidas organizadas, e ele taxou como organizações criminosas. Isso é importante, porque, infelizmente, Infelizmente é verdade. é verdade. E a gente não queria isso, né? E ele disse mais, que o objetivo desse processo é bani-los dos estádios de futebol. Isso é corretíssimo. Então, é importante alvissareiro, tudo que o Paulo César disse aqui é verdade, que a gente esperou. Eu, talvez, seja o jornalista esportivo que mais bateu nesse negócio. Nas minhas colunas no Jornal Povo, nos meus comentários lá na nossa equipe da Rádio Cidade, na Rádio AM do Povo, eu bati muito pesado nesses baderneiros, ao ponto de uma vez eu ter o meu carro queimado por soda cáustica, jogaram soda cáustica no meu carro, estava lá no estacionamento ali da PCDEC, no PV, quando eu cheguei, estava o bicho todo queimado, a pintura, por conta de comentários que eu fazia, batia pesado. Porque houve um tempo em que a torcida organizada era bonita, era festa, houve um tempo em que uma torcida organizada aqui tinha um grande líder, o Sheik, que inclusive... Manuel Magalhães. O Manuel Magalhães, o Sheik, chegou a ser até homenageado como torcedor símbolo, ele pelo Fortaleza, Inês Cabral pelo Ceará, e ele queria doar um rim para ajudar o Fortaleza. Houve um tempo que a torcida organizada faziam festas nas arquibancadas do Castelão, e eu me lembro que eu estava lá, e depois saíam todo mundo, quem perdia, quem ganhava, às vezes Não tinha cordão de isolamento. Não tinha, Não precisava. às vezes até para tomar uma cervejinha saideira no final do estádio, tudo junto. Houve um tempo em que a charanga do Gumecindo saía ali do local dela, a torcida do Fortaleza, e passava pela torcida do Ceará, e a torcida do Ceará batia palma. Eu me lembro disso. Mas, infelizmente, esse tempo não existe mais. Esse tempo lúdico do futebol, da alegria, da bonita festa da torcida organizada, que é verdade que elas fazem, mas acontece que isso acabou. Porque elas foram infestadas por grupos criminosos que saíram das guerras de facção, o PC já disse isso muito bem aqui em outros programas, e foram para o futebol. Só que agora as providências estão chegando. É bom lembrar que a biometria facial vem de uma exigência da Lei Geral do Esporte, que é uma lei federal, portanto o Congresso agiu, estabeleceu um prazo até junho desse ano, para que as grandes arenas, acima de 20 mil pagantes, estabeleçam isso. O Ceará sai da frente, o governador estabeleceu que vai ser agora, logo, a estreia nas finais. O prefeito vai fazer no PV, o prefeito Evandro Leitão. Então, o Ceará, de certa forma, está dando esse exemplo de uma ação. E o judiciário tomou uma providência inédita, porque transformou algum desses brasileiros em réus. Eles não estão só presos preventivamente, eles são réus num processo e, evidentemente, vão ter todo o direito de defesa, mas vão ser julgados. Eu quero lembrar, inclusive, o Paulo César falou aí, mas eu me lembro de um processo da justiça, e 2 desses barderneiros pagaram uma cadeira quebrada. É muito pouco, né? Porque o que já se quebrou de cadeira no Castelão e o prejuízo foi para conta. Uma vez aqui, quando mas o 2 secretário... foram obrigados a pagar, inclusive intermediado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, para que a ação não tivesse consequência e ele não pudesse ser e perder a primariedade, eles tiveram que pagar. Você vê como é pouco. Teve uma época que soltaram uma estatística que cada jogo do Ceará e Fortaleza eram cerca de 2.000 cadeiras quebradas. Só 2. Em 13 anos, 2. É muito pouco. O secretário, quando esteve aqui, ele falou do tamanho da dívida de Ceará e Fortaleza para com o Castelão. Para conosco. Para com o porque contribuinte. nós é que pagamos. Porque é do mas eu já ouvi os dois, eu quero... Então, ó, só dizer, alvíceras, e eu estou realmente comemorando esse novo momento, e eu acho que é por aí, não dá mais para tergiversar, temos que agir, e agir com o peso da lei. Ô, Fernando Graziani, ruim mesmo seria se não fizessem nada, né? Mas estão buscando alguma solução, né? Ministério Público, Polícia, Judiciário, Federação.
É uma esperança da paz, da volta da paz no futebol? Tudo bem com você? Tudo bem. Não acredito muito, não, porque eu acho que o futebol, ele... Você tá igual torcedor do São Paulo, descrente. É porque eu acho que o futebol ele é um reflexo do que a gente vive no nosso dia a dia, né? O Brasil é um país extremamente violento, não tem como o futebol ser uma ilha de paz por todos os lados. Porém, o que mais me chama a atenção positivamente não é nem as ações das pessoas, e sim a tecnologia do reconhecimento facial. Funcionando bem, você vai ter, pelo menos dentro das praças esportivas, uma grande, né, possibilidade. É um fator inibidor. Uma ilha de segurança. É uma ilha de segurança. Vai ter. Mas aí tudo bem, porque aí é uma obrigação do espetáculo, né? Porque muita gente, por exemplo, questiona, não são poucas pessoas não, muita gente questiona por que o Estado, a Polícia Militar, que é paga pelo Estado, precisa dar segurança a jogos de futebol, que é um evento particular. Já vi muitas pessoas falando sobre isso. Os times particulares não têm como sustentar uma segurança do tamanho que precisa. Não dá. Olha, cá para nós vivemos uma época em que os policiais são agredidos. Os policiais armados são agredidos. Exatamente. Então existe uma crise de autoridade tremenda. Então imagina se não respeita a polícia fardada e armada para respeitar os pobres dos stewards. Exatamente. Só lembrando que essa confusão, essa baderna, gera desordem pública e aí a segurança pública cabe ao Estado. Então, eu acredito muito que, por exemplo, uma pessoa vai pensar... Porque, assim, o nível de cara de pau de uma pessoa condenada, a não ser que ela não saiba que esteja condenada. Sabe. Mas geralmente sabe, né? Ela é apenas fugitiva de ir ao estádio. Se ela for, ela vai ser comunicada. O senhor não está sabendo, mas o senhor está condenado. Mas como eu falei aqui no final de semana passado, no programa passado... Bota uma pulseirinha nele e pronto. Toda a tecnologia e o preparo para isso precisa funcionar. Não pode existir a possibilidade de uma pessoa que não tem nenhuma condenação ser pega erroneamente, por exemplo. Imagina o vexame, fora as ações judiciais. Você precisa ter a certeza de que, né, a pessoa que vai ser detectada ali, ela imediatamente vai ser detida e vai ser levada para um lugar e vai para a cadeia. Né? É isso que precisa ficar evidente. É porque é o CPF. Como foi a impressão digital. Exatamente. Só tem um CPF. E a coisa do cambismo também vai acabar. Porque não tem como você cortar a cabeça de uma pessoa, né, e levar para poder entrar irregularmente no estádio. Então, nem o dedo, nem nada. Exatamente. Então, isso é uma coisa boa, inclusive economicamente, para os clubes. Então, eu estou bem animado com a instalação desse equipamento, mas torcendo para que a execução disso seja a melhor possível. Mas a violência fora do estádio, ela não é uma violência do futebol, ela é uma violência do dia a dia, né? É isso, o Fernando Graziani. Eu queria até acrescentar aqui, porque é pertinente, é que eu tenho uma informação que eu fui apurar e já estou sabendo que essa mesma tecnologia de reconhecimento facial que está sendo instalada nos estádios, ela já está em vias de testes nas câmeras que estão espalhadas pela cidade. Na cidade, é verdade. Então, aqui em Fortaleza, já está sendo testado. Sabe que Fortaleza e o estado inteiro está cheio de câmeras, de vários. Tem as câmeras dos condomínios, tem as câmeras da polícia. Salvador. Tem as câmeras da prefeitura, tem câmeras para todo lado. E o que está sendo feito é a instalação de software de reconhecimento facial através das imagens dessas câmeras. O Carnaval de Salvador já faz isso há uns 10 anos. Mas é um ponto específico. Eu sei. Agora vai ser de forma permanente na cidade. Isso já está sendo feito em São Paulo, em alguns lugares. Na China, não vou nem falar. Na China, onde você se virar, você já está reconhecido, sabem tudo onde é que você está e tal. Londres foi a primeira cidade que implantou. O que vai acontecer aqui, porque hoje a gente discute... É a cidade mais segura do mundo, é Londres. A gente discute aqui a violência dos estádios, mas se a gente for perceber... 90% dos atos de violência dos torcedores organizados se dão fora do estádio. Aqui e acolá é que tem um episódio dentro do estádio. Mas eles brigam também dentro. Não, meu caro. Eu estou falando entre eles, né? Eu estou falando que o que chama atenção aqui, por exemplo, esse ano nós tivemos vários jogos. Qual foi o jogo? Teve um jogo do Fortaleza em Horizonte e um jogo do Ceará lá, que os torcedores se estranharam. Verdade. Dentro do estádio é muito difícil hoje em dia. Antigamente tinha muita confusão dentro do estádio. Mas hoje em dia são casos pontuais. Agora, todo clássico rei tem briga de torcida pelos 4 cantos da cidade. E eu não vou nem falar Recife,
Que Recife já é uma coisa... Recife é perdeu, campeão já mundial. virou guerra. Porque aí é questão de facção, né, Michel? Elas também, entraram nas torcidas. também, porque elas marcam de brigar nos cantos e tal. Então, essa tecnologia do reconhecimento facial, ela sendo utilizada de forma generalizada na cidade, isso sim vai ajudar demais. Eu já estou confortável com ela sendo usada dentro dos estádios, porque vai proteger pelo menos quem está lá dentro. Mas se falar que nós lado temos... de fora deu um jeito. Vocês falar que a gente tem vários tipos de violência. Neste final de semana em São Paulo, aconteceu uma coisa absurda. E o vice-prefeito de uma cidade importantíssima, que é São José do Rio Preto, agredir um segurança de São Paulo, do Palmeiras, chamando de macaco, negro, macaco, você não vale racismo, nada. né? Racismo. A reação foi tão grande a reação, que ele, nesta segunda-feira, renunciou ao cargo de Mas ele vai responder, vice-prefeito. crime na Vai responder, eu estou dizendo, mas o impacto foi tamanho, né, que ele só pode ter um problema muito grande, ficou rapaz. sem saída, renunciou ao cargo, agora vai ser pior ainda, porque sem o mandato de vice-prefeito, como cidadão comum, vai responder na justiça. A tecnologia do reconhecimento facial ela é muito importante. É claro que a gente pode até filosoficamente discutir isso, e não é nessa bancada de esporte, apesar que jornalismo esportivo, eu continuo achando que é o rei do jornalismo, porque o jornalismo esportivo é capaz de atuar em todas as áreas, e ao contrário, não é verdade. Apesar do preconceito que o jornalismo esportivo ainda tem em algumas pessoas, mas é ao contrário. Eu tenho um amigo que é jornalista, vencedor de Pulitzer, e pergunta como é o impedimento. Mas eu tenho um amigo que foi à China e não podia dirigir. Ele foi avisado. Ele pegou o carro por um quarteirão. 2 dias depois ele estava no hotel, os policiais estavam esperando ele lá no hotel que ele estava, porque fizeram o reconhecimento facial no rosto dele dentro do carro e foram lá tirar satisfação para fazer a multa e tal. Então, claro que tem a ver com a privacidade também, mas de qualquer maneira é uma tecnologia que para dentro do estado, porque é uma tecnologia hoje que quando você vai num consultório médico, nos prédios mais modernos da cidade já tem. Sim. Você só entra cancela se você mostrar a tua cara. Na escola da minha filha, só vou pegar ela se eu entrar, se o meu rosto for reconhecido. E um bom exemplo da eficácia desse equipamento foi aquele episódio do jogo do Palmeiras, lá do torcedor do Palmeiras que matou a torcedor do Flamengo. Na garrafada, né? Exatamente. Na garrafada. Aliás, o torcedor do Flamengo atirou uma garrafa e acabou pegando no gogó da moça, a moça morreu. E só foi apurado quem era ele porque ele, além de fazer isso, depois ele entrou no estádio e foi reconhecido pelas câmeras do estádio. Verdade. Olha só como é. Né? E só falando ainda nesse episódio de violência, como na segunda-feira que vem nós já vamos falar sobre as semifinais do Cearense, só lembrando que... Semana que vem vai ser carnaval. Ceará, então, segunda-feira que vem é carnaval, não vai ter problema. Eu estou aqui à disposição. Eu também estou, mas... De qualquer maneira... Cara, se eu olhasse meio vou ficar curtindo os dois lá na Praia das Flores. Mas de qualquer maneira, só para alertar... Você visse a cara que você fez agora quando eu falei. Mas só para alertar de qualquer maneira, na outra segunda a gente vai falar das semifinais já resolvidas, que no próximo final de semana, dia 1º e dia 2, teremos os jogos do Ceará e do Fortaleza. Não, vamos falar no próximo bloco. Né? Mas a gente vai ter... É porque como é esse assunto da violência, e a gente teve episódios de violência no Benfica, na Gentilândia. Fala já sobre na isso. última. E aí vai ter os jogos no mesmo horário do Carnaval. Então é bom ter uma segurança melhorada. Vai bloco, aí de repente o bloco com a TUF dentro, o outro bloco vai passar com a Ceará beleza. Isso não vai dar certo. Eu acho que o mais importante é que não estão de braços cruzados. O Ministério Público está trabalhando, a polícia tem trabalhado, o Judiciário agiu muito bem. E o Renato foi muito feliz quando falou, ao tornar alguns torcedores réus, esses aí já não vão mais entrar com a identificação, a biometria facial, porque eles são réus, o nome deles está lá, eles têm conta. Eu acho que tem que estar condenado, né, para não poder entrar. Mas não sei. Mas eles estão presos, né? Eles foram presos. Tem contas a prestar com a justiça. Estão presos. E a partir do momento que tem contas a prestar com a justiça, ele vai ser identificado, já não vai ter acesso. Isso aí serve até de alerta para que outros também fiquem temerosos de comparecer, temendo exatamente perder o restante das competições durante todo o ano. Então o importante é que estão trabalhando,
A gente tem mais, a gente comenta, a gente critica, a gente alerta, mas como cidadãos nós temos mais é torcer para que dê certo. Para que a gente possa, pelo menos, minimizar. Pelo bem de todos nós. Pelo bem de todos nós. Certamente. Porque nós, cidadãos de bem, nós somos vítimas também dessa violência. As principais vítimas. Quantos pais de família não deixam de ir aos estádios, levando seus filhos pequenos, exatamente com medo do que vai encontrar pela frente, no meio da rua, nos terminais de ônibus, nos encontros marcados via redes sociais pelos bandidos travestidos de torcida. Então vamos aplaudir quem está trabalhando, buscando solucionar ou minimizar, pelo menos, o problema da violência. Nós vamos a um intervalo aqui na Alesse TV e na Alesse FM, mas voltamos já para o segundo bloco, falando sobre as semifinais do Campeonato Cearense e as contratações do Ceará, já de forma definitiva, e do Fortaleza buscando ainda reforço para o seu elenco. Já, já. De volta com o Plenário Esportivo, aqui na Alesse TV e na Alesse FM. Vamos falar das semifinais do Campeonato Cearense, mas antes vamos dar uma olhadinha aí, porque teve rodada neste final de semana pela Zona da Morte. O turno da morte ali, os 4 que estão tentando sobrevida ou evitar antecipadamente a morte para o rebaixamento do ano que vem. Vamos dar uma olhadinha aí na tabela para a gente conferir. O Floresta tem 4 pontos, né? Em 2 jogos. O Iguatu decepcionou, ganhou tão bem a primeira, perdeu a segunda. Tem 3 pontos em 2 jogos. Aí o Barbalha foi para 2 pontos. Barbalha reagindo. Barbalha tem mania de se salvar. E o Cariri, que ainda não está 100% morto, não. Eu acho tem que é o um primeiro ponto. ponto do Cariri no campeonato, não é não? Eu acho que sim, o primeiro ponto. Ele perdeu todos os jogos, né? A lógica aí, amigos, rapidamente. Barbalha, Floresta e Iguatu mesmo, ou pode haver surpresa? Eu acho que sim. Acho que a lógica é essa. Agora, como o Barbalha tem um histórico aí de todo ano, a gente pensa que ele vai cair. E ele se salva nesse torneio da morte. E ele só está a 1 ponto do Floresta, e 2 2 pontos do Floresta e 1 do Iguatu. Não é possível. Ele está jogando na casa dele, que é horrorosa, aliás, o Inaldão lá. Horrorosa para os adversários, né? Porque ele treina lá, né? É isso que eu estou falando. Termina sendo uma arma para ele, mas é triste. Para o futebol ter um jogo no campo daquele, que é horrível. Ok. Renato Abreu, você crava 2 aí ou ainda tem Eu acho que vaga? o Cariri caiu, né? Esse Cariri eu não levo muita fé, não, pela campanha péssima, horrorosa, né? Eu acho que o Cariri, tchau, um abraço, né? Melhore para voltar depois. O Barbalha é aquela história que o Paulo Sérgio diz aí, ele vai apostar, mas a lógica mesmo é Floresta, Iguatu, escapam. O Cariri já foi e o Barbalha vai fazer companhia a ele. Tá? Eu vi uma entrevista de um jogador do Barbalha na sexta-feira, Graziani. Achei até interessante. Ele dizia, olha, não cravem que nós estamos mortos. O Barbalha está vivo. Fizemos uma boa semana de treinamentos, corrigindo algumas falhas e nós vamos para cima. Você acredita que ele pode se salvar? O Cariri, que é da funerária, está morto ainda? O nosso amigo Nelinho, né? Nosso amigo Nelinho deputado. Explique por que é da funerária. Porque o Nelinho, o pai dele, o Raimundinho, é dono da funerária, mas pago, né? Ao invés de enterrar os adversários, parece que vai enterrar o time dele. Alto enterro, né? Abraço, Nelinho. Hein, Graziani? Eu entendo que ainda existe uma imprevisibilidade. Em que pese o Cariri realmente está, ao que tudo indica, com rebaixamento já determinado, até para comentar sobre isso, o que me surpreende é o Floresta estar disputando essa situação aí, que é um negócio lamentável. Era para estar nas semifinais, pela estrutura que tem, o treinador que trouxe. Série C, depois de Ceará e Fortaleza, é o melhor time do estado. No ranking. Né? Sua observação é absolutamente pertinente. Não tem sentido. É uma decepção esse Floresta no Campeonato Cearense. Mas vamos entrar aí São 3 jogos, né, para cada um. Não, porque o quadrangular é só ida, né? Não, eu acho que tem ida e volta. É só ida esse ano. É bom até a gente confirmar. Eu vou tirar a dúvida enquanto você comenta, Graziano, sobre as semifinais. Porque se for, só tem mais uma rodada. Né? Maracanã deu a lógica, havia vencido o primeiro jogo, venceu o segundo, no agregado fez 4-2 em cima do Horizonte, e o Ferroviário deslanchou 5-0 para cima do Tirol. Nós comentamos na semana passada aqui que o Tirol poderia
engrossar, entornar o caldo para o Ferroviário, mas foi uma sopa Na verdade, de peixe, né? foi uma grande decepção. Acompanhei os 2 jogos integralmente. O Tirol, que eu acho que fez até uma boa campanha e muito bom que conseguiu a vaga para a Série D o ano que vem, porque faz o projeto ficar ainda mais profissional. Agora, o jogo contra o Ferroviário foi uma grande decepção. O Tirol não jogou nada. Mérito do Ferroviário, evidentemente, que conseguiu fazer os gols, inclusive um deles em claro impedimento, o do Ciel, mas não tem VAR. O árbitro não viu o auxiliar Ele comeu saiu de bola. trás, não? Não, saiu não. Completamente impedido. Agora, o Alanzinho mais uma vez brilhou. Aliás, o Alanzinho é o melhor jogador do futebol cearense neste início de temporada. São 7 gols e 4 assistências. Se não for o melhor, pelo menos é o de melhor aproveitamento. Né? É uma coisa absurda, porque 7 gols e 4 assistências é um número impressionante. Ele voltou a fazer 2 gols e foi fundamental para o Ferroviário, que se classificou com muita justiça, porque venceu os 2 jogos e também porque teve o melhor desempenho. Porque às vezes o time ganha, mas não joga bem. O Ferroviário, no segundo jogo, realmente jogou muito bem. Qual a idade do Alanzinho, Brasil? 24. 24 anos. Novo, 24. Tem espaço aí. Não é super novo ainda, né? Mas é um jogador que estava buscando um lugar para tentar voltar a brilhar. Ele foi revelado no Santos, inclusive jogou... Qual era a idade do Pulga quando foi pro Ceará? É um pouco menos, né? O Eric, né? O Eric, né? Eu acho Tirando a Agora mais dúvida, Pulga do que não, porque tem outro Eric lá. tirando logo a dúvida para deixar o nosso telespectador bem informado, esse quadrangular é só de ida. É só de Então ida. só tem mais uma rodada. Só tem mais uma rodada. Então, para o Cariri se salvar, ele teria que ganhar, Tem que ganhar e ganhar o jogo Tem que ver com quem e ele Barbalha Não depende só de si. e Iguatu perder. Ele não saber depende com quem mais ele dele. joga, né? Porque ele pode ser que ele jogue, por exemplo, com o Iguatu. É um confronto direto. Aí ele teria que torcer por uma derrota do Mas Floresta. ele não depende mais dele. É isso que eu estou falando. Não, tem que ver os jogos, né? Tem que ver quais são os jogos. Vou olhar aqui. Enquanto você comenta aí, eu dou uma olhada aqui. Mas só, Ô, diga aí. e falando especificamente de Maracanã e Horizonte, primeiro eu queria lamentar profundamente que a Federação Cearense, os clubes e os jogadores permitam uma partida de futebol no que chamam de gramado do estádio de Maracanã. Não existe aquilo. Não existe no Almir Dutra, porque colocou os jogadores em risco, os jogadores sem força alguma. É o sem, prefeitão lá. sem força alguma para, olha, gente, obrigado, mas a gente não. Obrigado, mas a gente não quer jogar aqui. Porque a gente pode quebrar a perna, torcer a perna, porque a bola não rolava. A bola quicava num gramado cheio de areia, de buraco. Pronto, vocês querem a última rodada? Ó, a Sim, moleza vamos lá. aí, a última rodada. Volta a tabela aí, por gentileza. A tabela do turno da morte. Na última rodada, na próxima quinta-feira, dia 27, o Floresta pega em casa o Cariri. Então, vai Cariri, pela lógica. Pela lógica. Porque o Floresta, para eliminar o Cariri, basta um empate. Quantos Basta um pontos tem ali empate. o Barbalha? Aí, O Barbalha tem 2. agora tem que ver onde é Iguatu e Barbalha. O jogo é lá em Iguatu. Então ele morreu, porque Então, o Cariri morreu já. o Iguatu também só precisa do Não, empate. O Cariri já morreu, porque no mínimo vai dar empate esse jogo lá. Na pior das hipóteses. Então pronto, morreu. O Cariri morreu, eu percebo, porque ele é o pior Melinho, time. prepara o inteiro. Esse Cariri é o pior time do campeonato. Não, e o PC Com tem todo razão, respeito porque à região. qualquer que seja o resultado aí, Vai o pra Cariri frente dança. A não ser que ele ganhe, mas ele ganhe com um saldo bom de gols do Floresta e eliminaria o próprio Floresta, mas aí é muito difícil. Vocês estão querendo aí acreditar em Não, Duende. eu acho que a situação aí tá Floresta, eu considero já com a vida dele resolvida, Então vai ser um confronto direto entre Iguatu e Barbalha. Onde é esse jogo? é em Iguatu. Pronto, aí o O Iguatu... Iguatu precisa tem só do empate. Tem só um empate dentro de casa. É preciso que ele... Eu cravaria Floresta Para e o Cariri se Iguatu. salvar, ele precisa ganhar do Floresta De goleada, de né? goleada e ficar à frente por saldo, ou do próprio Floresta, ou Não vai ganhar. do vencedor de Iguatu. Paciência, Não, eu sei, mas é porque matematicamente não dá pra Sim. gente Não, mas eliminar não tem, ainda. mas não tem como. Porque se o Barbalha ganhar, vai a 5 pontos. Ele não chega assim. Mas o Cariri pode ganhar do Floresta e passar o próprio Floresta no saldo. É isso que eu estou falando. Porque se o Iguatu empatar, vai a 4 pontos. Aí tudo bem. Ele pode Mas passar ele dos iria dois. para 4, ele ganhando, ficaria todo mundo com 4. Os 3 com 4 ia para o critério Não, de mas desempate. se o Cariri fizer, veja bem, 2-0 no Floresta, ele fica com um saldo de -1 e o Floresta também. Também. E o Cariri fica com Aí vai 3 no gols. número de gols marcados. Que fique igual. Mas, se o Cariri vencer por 3-0 o Floresta, ele
ele não cai. Não cai. Se o Floresta perder por 3x0 do Cariri, da morte lenta, ele merecia né? Se eu fizer os 6 pontos da Mega Sena, eu fico milionário. Aí sei, também, mas é uma questão de informação matemática. Não, entendo. claro. Né? Agora, resumindo tudo, tem a lógica aí é da Floresta e Iguatu, mas nada está decidido. Não, sim. Agora, em relação ao Maracanã, só continuar a lamentar o estado do gramado, né? Horrível. E aí, beleza. Mas não é pior do que o de Barbalha, não, é? Não, é mesmo nível. Mas o que eu quero dizer é o Porque seguinte... o de Barbalha você vê a Não, é porque aquele assim, do Iguatu ainda engana. se as prefeituras não querem cuidar do estádio, aí é uma questão que eu não vou me meter, porque é a prefeitura que sabe o que quer fazer ou não. Mas a Federação Cearense, a CBF, elas precisam exigir... Está tendo um grande debate sobre gramado sintético e gramado natural no Brasil, depois que os jogadores importantes se manifestaram contra o sintético. Só que a manifestação maior é para que os naturais, que é a preferência, sejam bons, porque entre o sintético bom e um gramado natural ruim, é melhor jogar no sintético. Olha, se né? na Série A tem gramado ruim... Pois Sim, é. mas o tempo está voando, vamos falar sobre as semifinais. Deixa ele terminar o Não, raciocínio dele. e só para terminar que o Maracanã mereceu demais, porque venceu os 2 jogos, tem um time melhor que o Horizonte, e os jogadores fizeram um grande trabalho mesmo num gramado ruim, porque o jogo foi excelente, 2 ótimas atuações dos goleiros, mas o Maracanã do Júnior Cearense mostrou que merecia estar na semifinal e ganhou o título de novo de campeão do interior, melhor time do interior. Então, parabéns ao Júnior Cearense, o Maracanã conseguiu fazer um excelente campeonato e está nas semifinais, não é favorito, obviamente, mas com todo o mérito está entre os 4 melhores do campeonato. Sim, Maracanã e Ceará, Ferroviária e Fortaleza, quem passa para as finais? Eu quero... Cuidado, hein, Renato? Quero ver o seu palpite, viu? Bora, porque não seja ousado, hein? Não vai falar Ceará e Fortaleza, aí, não. Tenha calma. Tenha calma. Olha, eu primeiro enaltecer a classificação do Ferroviário, começou mal o campeonato, né? Muita gente duvidou como é que era, como não era. Você também. Usou, sim, mas aí, de repente, algumas mexidas e o Ferroviário teve ameaçado de não passar nem de fase. O Ferroviário desencantou. O programa passado, e a gente abordou, porque a gente analisa os fatos, ninguém analisa placar. Claro. O ponto que roubou aqui, Sim, como lógico, você diz. é. Então, o que se imaginava é que a gente ia ter um jogo equilibrado, mais equilibrado entre o Tirol e o Ferroviário, como foi o primeiro, Verdade. 2-1, o Tirol teve a oportunidade, mas não foi isso que aconteceu, quer dizer, foi 5-1 no agregado, 5-1. Então, isso mostra uma goleada e uma classificação meritosa do Ferroviário, destacando o Alanzinho, que você destacou muito bem, eu até li sua coluna hoje no Povo, e esse Alanzinho, ele é um menino que tem... A gente nota que ele é um jogador que foi muito bem nas bases, ele aprendeu o fundamento. Ele tem uma elegância na Você era jogada. da base do Santos. Pois exatamente. Então ele aprendeu bem, porque, olha, ele entra na área com elegância, ele bate na bola, assim, ó, tirando o goleiro, com tranquilidade. Eu não sei. Eu sei que é o seguinte, o jogador de área, e eu me lembro do grande Romário, que foi considerado o maior atacante de área da história, etc., e ele dizia assim, Peixe, quando eu chego na frente do goleiro, aí fica fácil. Quer dizer, porque ele não se apavorava, os jogadores se apavoram, chute cima do goleiro, chuta pra fora. Ele não. E esse menino, esse Alanzinho, não estou comparando com o Romário, veja bem, estou dizendo ele bate com uma classe, tirando o goleiro. Se você for comparar, o senador vai lhe mandar uma CPI. Não, mas eu estou só dizendo, Paulo César, que eu gostei de ver esse menino, eu vi o jogo, eu gostei de ver esse menino, isso é uma lenda. Tem uma bola que ele domina na entrada da área, ele olha para os zagueiros, olha para a posição do goleiro, ele dá um tapa na bola, tirando dos 2 zagueiros e metendo lá no canto, viu? Pois é, ele bate com elegância. Então, parabéns. Primeiro, meritosa classificação do Ferroviário, meritosa classificação do Maracanã, os 2 merecedores. Obviamente que na semifinal o amplo favoritismo é de Fortaleza e de Ceará. O que é que se espera? O clássico rei na final, lógico. Se espera? Vai acontecer? Aí vamos esperar, né, a banda tocar, o carnaval passar, porque vai ser o jogo agora do carnaval. Não, tem futebol e carnaval no final de semana lá no Benfica. Eu só digo uma coisa, expectativa normal que passe Ceará e Fortaleza. Agora, se Ceará e Fortaleza se engasgarem no primeiro jogo, aí tem jogo. Aí pode ter um segundo jogo mais complicado do que os grandes, quando eu digo os grandes, Ceará e Fortaleza, não estão planejando. Porque eu acho que o Fortaleza está planejando o quê? Chegou a hora dele mostrar serviço. É verdade. Ele perdeu 3 partidas,
saiu vaiado do jogo, está na hora de mostrar serviço. É a hora da onça beber água para ele disputar o título e impedir o bicampeonato do rival. Se ele não vai nem para uma final, é um desacerto total. Então ele entra em campo e deu o recado. Só que do outro lado tem o Ferroviário. Eu acho, lógico, o clássico Fortaleza e Ferroviário é um jogo mais difícil para o Fortaleza, embora todo favoritismo pelo tamanho do Fortaleza, do que o jogo do Ceará com o Maracanã, com todo respeito ao Maracanã. Eu acho muito mais favorito o Ceará. PC, você assina embaixo ou muda alguma peça do roteiro? Não, eu acho que é até comentar com a lógica, né? Evidentemente que não vou nem dizer a tradição não, mas pelo tamanho do investimento que tem o Ceará e Fortaleza, eu diria que é uma obrigação os dois chegarem na final. Mas só que o futebol não tem isso, né? O futebol muitas vezes prega surpresas que justificam por que o futebol é o esporte mais amado do mundo. O América eliminou o Cruzeiro, né, PC? Porque e o América lá é como se fosse Ferroviário. Exatamente. Tem essa mesma relação. Exatamente. Então, assim, o único esporte onde o pior eventualmente ganha do melhor é o futebol. Você nunca vai ver uma zebra no vôlei, no basquete. Não tem zebra. Quando perde para um time desconhecido é porque esse time é muito bom. Ainda está subindo e vai aparecer muito mais. Mas, assim, a zebra como a gente conhece, de um time que passa 90 minutos atacando, bota 10 bolas na trave, não faz o gol, o outro vai lá em um lance consegue fazer um gol só no futebol e ganha o jogo. Então, é o que explica a magia. Agora, é óbvio que existe um distanciamento imenso, primeiro no momento histórico em que estão inseridos o Ceará e o Fortaleza, em relação ao Ferroviário e o Maracanã, e principalmente o tamanho do orçamento de cada um. Verdade. Né? Nos induz a cravar que é praticamente certo você ter uma decisão entre Ceará e Fortaleza. Agora, futebol se ganha dentro do jogo, né? Tem que fazer com que essa superioridade teórica se transforme em objetivo e os clubes consigam fazer o seu papel. Eu acho que, concordando com o Renato, o Ferroviário tem mais camisa do que o Maracanã, evidentemente que você ainda chama Fortaleza e Ferroviário de clássico, embora estejam em patamares diferentes na atualidade, mas se você for lembrar, nos últimos anos, tem sido embates bem disputados. Fortaleza e Ferroviário. No passado foi. Exatamente. Aqui e acolá surge uma goleada e tal, mas são sempre jogos muito renhidos, exatamente por conta dessa rivalidade que existe, que é histórica, né? E que, mais uma vez, vai entrar em campo nesses dois jogos. Tanto que você vê que o Ferroviário prefere mandar o jogo dele no PV, abrindo mão de uma possível arrecadação maior, o jogo sendo no Castelão. Para ele ter mais chance. Esse que eu estou falando, ele prefere, porque no PV... E ele vem jogando lá, vem se dando bem. Primeiro que ele já joga no PV, a casa dele hoje é o PV. E segundo que no PV, você diminui o tamanho da torcida do Fortaleza e a do Ferroviário fica um pouco mais equilibrada. Eu quero ver o Graziano também, né? Ou foi no quarto título. Tem vaca, Silva? Me responde. Vai ter VAR, Vai ter VAR. O Graziano, o Pedro Raul é o 9 que faltava ao Ceará? É o atacante que faltava ao Ceará? Porque ele começou maravilhosamente bem no Goiás. Não, ali ele já não tinha. A melhor fase dele foi o Goiás. No Vasco já não foi tão bem e no Corinthians foi muito mal. Não, mas o Ceará precisa de um centroavante, de um homem de área. Na verdade, o Pedro Raul, ele já tem 28 anos, ele não começou no Goiás. No Goiás ele já estava no meio. Mas é porque foi o melhor momento. Sim. Ele apareceu para o Brasil, efetivamente, na Série B em 2019 pelo Atlético Goianiense. Foi. Aquele joguinho de terça e sexta, que não tinha nada para fazer, ele metia gol ali, terça e sexta, e começou a chamar a atenção. Foi para o Botafogo, não foi bem, e aí Botafogo do Rio, e depois acabou indo para o Goiás em 2022. Em 2022, ele voltou a fazer muitos gols. Ele fez 26 gols em 2022. Ficou entre os artilheiros do país. Foi. Naquele ano. E se destacou. E aí, a partir desse momento, é raro, né? Jogador alto, jogador que fez 26 gols, começou uma corrida real por comprar os seus direitos econômicos. Quem comprou? O Vasco. SAF, naquela época, comprou o Pedro Raul. Ele fez 25 jogos pelo Vasco, 9 gols e 3 assistências. Só que ele acumulou gols perdidos no Vasco. E a torcida ficou muito brava. E deram graças a Deus quando ele foi vendido para o Toluca, pelo mesmo valor, né? Foi um valor alto. No Toluca ele não jogou nada, lá do México, nada. E aí o Corinthians resolveu investir 25 milhões de reais no Pedro Raul
E Esse Toluca tá no Mundial, né? Quem? Esse Toluca. Eu não sei se ele está no Mundial. Eu acho que ele Mas do Super Mundial, você está falando? É. Não sei. Mas, de qualquer maneira, o Pedro Raul no Corinthians não evoluiu. Teve um jogo contra o Fortaleza que ele perdeu o gol. Perdeu um gol É. incrível no Ele foi Castelão. muito mal no Corinthians e com poucas oportunidades. Agora, diante das circunstâncias, eu quero dizer o seguinte, que eu achei que a contratação do Ceará foi uma contratação correta. Por quê? Primeiro que o mercado é difícil. Segundo que é um jogador que tem experiência, pode perfeitamente ajudar. Está dentro do orçamento do Está Ceará. dentro do orçamento, vai pagar 300 e poucos mil. É um absurdo o salário? É, mas a gente não pode se meter. Não, O Corinthians é que a fez realidade do futebol É a essa. realidade do futebol, da primeira não divisão. é a nossa realidade, mas é a exatamente. realidade do futebol. Primeira divisão, menos que isso. Ele ganha 700 e poucos mil. Então, Jogador o Corinthians vai pegar um pedaço. de base hoje, com o primeiro contrato, já vai acima de 50 mil, Exatamente. 60 mil. O Corinthians vai pagar 300 e pouco e o Ceará vai pagar 300 e pouco. O Ceará não vai precisar dar nenhum dinheiro de direito econômico, porque não está podendo, certo? O Ceará recentemente foi condenado em primeira instância a pagar quase 3 milhões de reais ao Lucas Ribeiro, jogador que foi péssimo no time. Mas foi ainda o mesmo advogado do caso Barleta. Então ainda o Ceará não se dá o luxo, apesar de ter orçamento recorde, receita recorde esse ano, ele Esse não pode se advogado dar... é o novo Alexandre Borges, né? ele não pode... Ixi, Maria, você não foi. Ele não Alexandre pode Borges se... ganhou muito dinheiro O do Ceará Ceará. não pode se dar o luxo de Ele não pode se dar o luxo loucuras de pagar. financeiras. Não dá. De fazer O loucura. Renato Então, deu informação e nós não podemos deixar o nosso telespectador com dúvidas no ar. sim. Os clubes que participarão do Super Mundial, Grupo A, Palmeiras do Brasil, Porto de Portugal, a Al-Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos. Grupo B, PSG da França, o Atlético de Madrid da Espanha, Botafogo do Brasil e o Seattle Thunder dos Estados É o, Unidos. time o grupo mais duro de time E no brasileiro. grupo C estão Bayern de Munique, o Benfica de Portugal, Boca Juniors da Argentina e o Auckland City da Nova Zelândia. Auckland. Não tem Auckland, time mexicano, não. Não, mas esse só Não, mas falou pega do 3. Flamengo. Tem Falta 8. do Flamengo. São 8 Só deu grupos. três. São 8 grupos. São 8 grupos. Ah, são 8 grupos? Cadê o grupo do Bom, Flamengo? então. Você não deu o Fluminense. Tem o Palmeiras, tem um monte- 32. Não, porque só apareceram esses 32 aqui. seleções. O clube. Ele tá nesse. Eu vi, eu me lembro Não, agora. Esse tudo time bem, Toluca. mas só encerrar sobre o Pedro Raul. Enquanto dois times do o México. Carlos Silva decora os 32 times do Super Mundial, que ele só deu 12. Faltam 20. Ó, Flamengo, Esperança da Tunísia, Chelsea da Inglaterra e Leão do México. Olha, aí tem um O outro, que é o Flamengo. Toluca. Apareceu um. Tem outro do México. daqui a pouco ele... Mas o Ceará vai ter que se adaptar ao Pedro Raul, porque o Léo Condé, desde que chegou ao Ceará, e para mim o Léo Condé faz um grande trabalho no Ceará, ele não jogou ainda com um centroavante fixo, sem velocidade. Vai ter que mudar o esquema. Né? Então, eu tô falando, o Ceará vai ter que se adaptar ao Pedro Raul, e o Pedro Raul é a tática do Ceará, porque o Ceará, o ano passado, construiu uma grande campanha na Série B de recuperação por causa da velocidade do Saulo e do Eric Pulga. Jogo de transição. Jogo de transição e contra-ataque. Que não é o forte Não, dele. não tem nada a ver. Não é o forte Agora, dele. o Pedro Raul ele pode se destacar presença diária, jogo aéreo, posicionamento. Uma coisa que pode favorecê-lo é que o Ceará tem jogadores de lado muito bons. Sim, rápidos também. E laterais também, que sobem bem, então, que mas abastecem. é uma mudança, assim, E tem um não, Mugni, né? não é só ele que tem que se adaptar. O time e Claro, o Condé claro. também tem que se adaptar a ele, porque ele chega com status absoluto de titular, né? E para resolver. Chega para resolver. É, porque se ele começar a perder os gols que ele perdeu com o Vasco, exatamente. aí não vai dar certo. Eu acho que o jogador, na verdade, ele diz que se a contratação dele foi correta com o desempenho dele. Claro. Tem jogadores que você não dá nada por ele, chega aqui e arrebenta. Exatamente. Assim como tem medalhões que são contratados a peso de ouro e não entregam. Isso. A gente já viu isso centenas de vezes aí ao longo da história. Então, o Pedro Raul, o que o torcedor do Ceará tem que torcer agora é que seja o Pedro Raul do Goiás, que foi o melhor momento da carreira dele. Exatamente. Foi quando ele fez gols em jogos importantes. Talvez até tenha feito mais gols em outro momento, mas os gols mais importantes que ele marcou foi exatamente naquela temporada de 2022, aliás, que o Goiás ainda disputava a Série A. Então, E para fechar a fatura, o Fortaleza, segundo se divulgou, inclusive no Rio de Janeiro, estaria disputando com o Bragantino e tem outro Mirassol. time aí, com o Mirassol. O Lohan, é esse, Renato, o nome? Lohan O Beira, Flamengo, é. Do um garoto de Flamengo. 18 anos. o Seria menino- uma boa contratação, na opinião de O vocês? Flamengo está querendo vender ele por 100 milhões, né? Era para a Rússia.
Às vezes o jogador, assim, o jogador de Eu base, acho ele um jogador extraordinário. Se o fora de Fortaleza série. pega esse menino, eu acho que é extraordinário pro Fortaleza. Às vezes é um bom jogador. Aquele Yuri César veio pro Fortaleza e jogou direitinho, não foi nenhum Foi. Coca-Cola do Mas eu acho Zé. que o Lohan, ele se encaixa bem no perfil do time que o Vojvoda gosta. Intensidade, velocidade, ele entrega. Eu acho que seria uma grande oportunidade para ele. Eu prefiro ele o é meia Matheus criação, Gonçalves. né? Eu Meia de traria o criação. Matheus Gonçalves. E para o Flamengo talvez seja um bom negócio. E ele quer é dizer, meia de criação. né? vai depender muito do Felipe Luiz, que gosta dele. Agora, para o Flamengo talvez seja negócio, porque ele Não, cria mas o estofo Felipe Luiz aqui. já falou que Porque ele não vai ter muito espaço. na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. E fica num time de Série A, é bom para ele, é bom para o Na Flamengo. verdade, é o seguinte, o Lohan perguntaram pro Felipe Luiz se podia vender. E aí o Felipe Luiz falou, pode. Por Pode. quê? Porque eu tenho muito jogador aqui na posição Na dele. posição dele. Aí ele foi muito honesto. O Felipe Luiz está dando um show nas entrevistas, em tudo. Em tudo. Tomara Verdade. que seja Autoriza, técnico né? da seleção brasileira logo. Não, deixa ele no E, Flamengo. e aí Vai o que tirar ele do Flamengo. E aí, agora, só que como não deu certo com o CSKA, o Boto, que é um bom dirigente do Flamengo, falou, eu quero emprestá-lo, porque ele Esse precisa de rapaz, minutos. esse rapaz é bom, viu? E aí agora vão olhar as alternativas, porque ele também não ganha mal no Flamengo, né, obviamente. Então precisam ver as alternativas, qual time encaixar. Eu acho que se o Flamengo e ele, você acabou de falar no Boto, a inteligência dele, com todo respeito ao Mirassol, eu acho que não seria uma boa janela para o Lohan. O Bragantino até vai lá, né? Mas eu acho que o Fortaleza seria uma janela espetacular, exatamente Libertadores, para ele, Libertadores, tudo, para ele mostrar o talento dele, a capacidade dele e se cacifar, se credenciar para voltar numa fase ainda Pelo melhor que eu para já o vi o Flamengo. Lohan jogar Ele no jogaria Flamengo, no lugar de quem no Fortaleza ali, Dudu? Ele poderia jogar tanto pelo lado direito, mas eu o colocaria como Na meia. meio-campista ofensivo, É. na frente dos dois volantes. No lugar do Ele Pochettino ataca- ou do Caleb. do Caleb. Ele ataca a área muito bem, ele procura tabelas, ele tem boa finalização, inclusive eu diria mais, sendo ousado. Se ele fosse contratado, pode dar a camisa titular para ele. Apesar do Vojvoda não ter esse negócio de titular, mas já pode jogar. Já Então pode pronto. jogar. Eu acho que seria um ótimo negócio pro Fortaleza. Ótimo foi conversar com vocês aqui no Plenário Esportivo. Tem na Alesse. um bom indutor para ele, um bom, né, que é o Davi Luiz. Né? Meu filho, vem pra cá. Na Alesse TV, pronto, pode ser, Não, inclusive, jogava com ele até ano passado. um porta-voz na negociação. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Desejando bola a todos da uma vida, ótima né? semana. O Porta-voz. Plenário Esportivo volta depois do Carnaval. Aí já com as finais do Campeonato Cearense definida. Estarei ao lado dessa equipe maravilhosa. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Lembrando, não esqueça, segunda-feira estaremos de folga, todo mundo na folia. Mas na outra segunda-feira, aí sim, estaremos debatendo aqui as finais do Campeonato Cearense.